2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei, em toda a ocasião, que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Interessante, na outra reunião nós não chegamos a comentar, né, a introdução da carta. Apesar de Pedro ser um apóstolo com o ministério ainda da lei, e ser um dos 12, nós temos aprendido que o apóstolo Paulo foi chamado fora dos 12 porque era o ministério dos gentios, e Pedro também tinha as chaves do reino dos céus, dadas pelo Senhor, após Deus revelar para os apóstolos, né, quem era Jesus. A revelação de Pedro: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro, ele amplia essa carta, ele não restringe ao povo judeu. Versículo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa. Então, ela é bem ampla essa carta.
e alcança, né, nós, até os dias de hoje, se estende a nós fé igualmente preciosa. Então, esse evangelho da graça, a graça e a verdade vieram pelo Senhor, nós sabemos. Quando o Senhor esteve aqui, há mais de 2000 anos atrás, foi passada pelos apóstolos, os ensinamentos, a palavra de Deus foi escrita, 2000 anos passados, e Deus, em sua longanimidade, misericórdia e paciência, ainda salva pessoas hoje, pecadores perdidos, homens perdidos alcançando fé, e igualmente preciosa pela notícia de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A mesma fé que atuava, né, no princípio, é a mesma fé que atua nos homens hoje, para crer nas promessas de Deus, crer em Deus, chegar ao conhecimento, como fala no versículo 2, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O mesmo evangelho que Pedro prega aquele dia de Pentecostes, 3.000 almas foram salvas. Depois ele prega na casa de Cornélio e toda a sua casa é salva. Esse mesmo evangelho que Romanos fala que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ainda hoje, pela misericórdia de Deus, Deus ainda mantém viva, né, essa mensagem. A palavra evangelho nos fala de boas notícias. Então nós vemos quão paciencioso e longâmico é nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto tempo passado, um tempo hoje que nós vivemos de ruína, abandono, apostasia, né? O homem religioso, ele quer os benefícios de Deus sem Cristo. Nós chegamos a citar ontem sobre Laodiceia, Cristo está fora, batendo a porta, e a coisa é muito individual em tempos de ruína, e a promessa que fala em Laodiceia é: aquele que abrir a porta, entrarei e serei com ele em sua casa. Então nós podemos ver o amor de Deus, a paciência. Muitas vezes nós temos pressa que o Senhor volte, que o Senhor não volta, né? Mas na verdade nós queremos nos livrar dos nossos problemas, das nossas tribulações, porque Deus está salvando, Deus está executando a sua obra. Essa fé é certeza das coisas que a gente não vê. Então o conhecimento de Deus, ele está sendo pregado até hoje, né, pelo Evangelho da Graça. Conhecimento dessa pessoa bendita, né, nosso Salvador Jesus. Podemos sondar por fora, né, a longanimidade de Deus e esse amor tão grande que excede o nosso entendimento, que é derramado nos nossos corações pelo Evangelho da Graça. Um justo morrendo no lugar de injustos. Inimigos, né? Se fôssemos amigos ainda, né? Se fôssemos bonzinhos, mas não. Inimigos de Deus. Hoje nós conversávamos sobre as naturezas, né, que temos. E aqui o nosso capítulo, versículo 4, vai nos falar das naturezas. A gente vinha conversando ontem à noite, que temos a natureza velha ainda atuando em nós, né? Nós olhamos para ela num caráter de morte, ela está morta, sepultada, como foi o nosso assunto. Mas interessante a observação que ele nos faz aqui, ó, que visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há pela concupiscência que há no mundo. Então, aqui é a experimentação do que nós somos participantes hoje. Pelo poder de Deus, nós somos participantes de uma nova natureza, né? E aí ele vai entrar num assunto que são coisas a serem acrescentadas à fé, né? Então, são
são coisas que na nossa prática, né, não que nós possamos, por nossos esforços, acrescentarmos a fé, mas pelo poder de Deus que nos foi concedido, isso tem sido nos acrescentado, que conseguimos acrescentar, né? Então, não porque a gente vá conseguir bênçãos, mas porque nós já temos bênçãos, né? Nos é acrescentado: acrescente a vossa fé a virtude a ciência a temperança, paciência, e a paciência a piedade ao amor fraternal, e ao amor a fraternidade e o amor. Então são coisas que o poder de Deus nos auxilia a acrescentar, porque são coisas que nos impulsionam aqui, né? Exercitar-nos nessas coisas, né? No amor, na temperança, são coisas que vão refletir dessa nova natureza que temos, dessa nova participação das bênçãos espirituais que temos. Sabemos que iremos gozar de nossa plenitude somente na eternidade, mas o Senhor nos permite gozar de certas alegrias aqui, fugindo da concupiscência do mundo, fugindo das nossas vontades, também foi assunto pela manhã, colocando à frente essas coisas que nos são mais excelentes. E aí ele segue falando, né? Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que nos acrescenta não somente nisso, né? Mas a palavra estéreis, né? A palavra estéreis está ligada com nova vida. Estéreis aqui não dá, né? Não dá vida, estéril. Então não seremos estéreis. Iremos gerar nova vida, porque através de nós somos usados como ferramenta para pregar o Evangelho, falar do Senhor, e através do que somos exercitados como ferramenta, o Senhor tem usado para que ele chegue àqueles que são incrédulos e esses tenham essa nova vida, né? O estéreis aqui também está conectado com o que a gente pode frutificar, né? Um bom fruto, né? A gente está falando de fruto também, um fruto que gera vida, né? A palavra do Senhor, ela gera vida. Então, não seremos estéreis no nosso conhecimento, né? Só fazendo uma analogia com a palavra estéril, né? Também temos essa característica de nós não damos nova vida para ninguém, né? Mas através de nós, a palavra que é em nós, o Evangelho que carregamos conosco através do Espírito, ele é eficaz para dar nova vida àqueles que se achegam até nós, né? E ele segue escrevendo: porque aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Está conectado com o nosso assunto de ontem. Então, esses cegos aqui, né, se nós tirarmos essa palavra apenas isolada, a gente consegue enxergar nitidamente que essas coisas nos são acrescentadas pelo poder de Deus e nos exercitam a olhar para as coisas mais excelentes, as coisas que são para a eternidade. E aquele que não tem essas coisas, que não é exercitado nessas coisas, em tudo que é acrescentado à fé pelo poder de Deus, ele enxerga somente perto. É cego, está dizendo aqui. Enxerga, é como você está de noite, né, na penumbra, assim, você está sem uma luz, sem nada, você vai enxergar o máximo ali, se estiver estrelado, ainda enxerga alguma coisinha por perto aqui, mas você não tem nitidez, então seus olhos vão ficar restritos às coisas terrenais, olhando ainda para a condição que estávamos. Então nós somos chamados já a gozar de novas coisas, de novas alegrias em Cristo, a alegria dele, né, a paz que ele nos deu. Gozar disso aqui é possível, com todas as tribulações, com todas as nossas atribuições, com todo o nosso fardo de trabalho. É possível sermos felizes e alegres no Senhor, com as coisas que ele nos tem permitido experimentar, das coisas mais excelentes, né? E é nítido que não conseguiremos esquecer a nossa velha natureza se não tivermos com os olhos, se ainda estivermos cegos. Se estivermos cegos enxergando perto, né? Então, nos chama a atenção para olharmos para essa nova caminhada aqui e essa nova esperança que temos, né? Que foi o nosso Senhor na cruz, aquela obra eficaz.
nos fazendo experimentar dessas novas coisas, né, mais excelentes. Sermos experimentados no amor, experimentados na temperança, na paciência, tudo nos sendo acrescentado à fé. Então, e ele fala com um ar de que cada um também tem o seu exercício pessoal, né? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Isso é palavra para a nossa condução, porque jamais nos desgostaremos do Senhor. Somos chamados a esse amor. Então, nosso andar prático aqui está conectado diretamente com o entendimento dessa separação da nossa antiga condição de pecadores para remidos e de mortos para o mundo, mortos para os nossos deleites e pecados e vivos para Deus, né? Em Cristo, uma nova condição. O irmão gosta assim do termo coisas mais excelentes. No versículo 4, voltando um pouquinho, versículo 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. O homem religioso, ele fala das promessas terrenas. Riqueza, fartura, saúde. Mas isso tem prazo de validade, essas coisas. Grandíssimas e preciosas promessas, a gente tem que levantar os nossos olhos. São coisas que são para a eternidade. As coisas mais excelentes, quando o irmão fala as coisas mais excelentes, não é uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor. Essas coisas todas são listas, mas isso tem tudo em prazo de validade. As coisas em Cristo são eternas, para sempre. Grandíssimas. Falta palavras aqui para o apóstolo descrever, né? Tudo o que já temos, né? Está conectado, né, com tudo que diz respeito à vida e piedade. Outro detalhe, a outra parte do versículo 4, participantes da natureza divina. Promessas, vírgula, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Conversávamos ontem sobre o velho homem e a nova vida. Natureza divina. Eu estava pensando em Adão, né? Feito do pó da terra. Recebeu o fôlego de Deus. Recebeu. Mas nós temos uma promessa de um corpo glorificado. Não vai ser do pó da terra. Um ressuscitado, um corpo em glória. Glorificado. Apto para o céu. Apto para a eternidade. E o versículo 5 toca a nossa responsabilidade. E vos também pondo nisso mesmo toda diligência. Toda diligência. Atos 2:42 fala também que perseveravam. O irmão citou ontem vários versículos. Sabemos, em Romanos. Sabemos, se nós sabemos, nós somos responsáveis pelo que já sabemos. Deus não vai cobrar nada de nós que Ele não tenha revelado. Deus é um Deus de amor. Ele primeiro nos ensina. Primeiro ele nos ensina. Toda diligência. Acrescentai a vossa fé. Eu penso assim, tem irmãos que quando crêem no Evangelho, ficam satisfeitos com a salvação. Tá bom, vou pro céu? Ah, que bom. E segue. Segue olhando para baixo. É Ló querendo ser juiz. Aí, de vez em quando, que sabe um pouco da Bíblia, quer julgar a situação do mundo. Olha lá, vai pro inferno. Mas é uma pobreza de espírito, infelizmente, os irmãos que pensam assim. Porque nós temos tudo para a vida e piedade, para desfrutar já agora, né? Para desfrutar agora. A fé é o princípio. Crer nas coisas que Deus fala. Crer que Deus proveu um sacrifício que pagou nossos pecados, nos tornou aptos à sua presença. Começa por fé. Fé em Deus. Fé em Jesus. Provar e ver que o Senhor é bom. Nós começamos a andar com o Senhor e nós vamos descobrir que o Senhor é bom. O Senhor é bom. E aí a gente já pensa que conhece o Senhor é bom, melhor que a gente pensava. A palavra nos diz que Deus nos dá
Sempre mais, muito mais do que pensamos ou pedimos. Deus está pronto para nos abençoar, nos conduzir, nos guardar, nos ensinar. Nós que desfrutamos pouco disso. Nós que desfrutamos pouco. Como falamos mais cedo, infelizmente a culpa é nossa. Falta de intimidade com Deus. Longe do Pai. Se nós estamos perto, fica mais fácil para nós ouvirmos a voz do Pai. Longe, fica difícil. Deus vai ter que criar circunstâncias para nós voltar mais para perto até chegar ao ponto que nós escutamos, fique mais clara a voz de Deus para nós. Mas tudo começa pela fé. Tanta coisa que o Evandro já disse, mas diligência compete a nós. Está à nossa disposição. Virtude, ciência, temperança, essas coisas são consequências, né, de nós sermos conformados a Cristo. Essas coisas aqui são características da pessoa de Deus, da divindade. Participantes, nós já somos participantes da natureza divina, como fala o versículo 4. A nossa responsabilidade é dar testemunho disso, dar testemunho do que já temos. Piedade e acaba fraternidade e acaba no amor. Aqui nós vamos entender que o amor é o principal. É o amor que Deus teve por nós. É o princípio de todas as coisas, né? Iniciou com amor e vai terminar, né? Nós adorando o Senhor em glória, porque a gente sabe o quanto Ele nos amou. A gente sabe muito pouco, né? A gente desfruta muito pouco desse sentimento. Mas um pouquinho que já desfrutamos desse amor derramado nos nossos corações, Deus quer derramar amor nos nossos corações a ponto de transbordar. A ponto de transbordar. O Senhor falou no último dia da festa, aquele que crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. O vaso cheio transbordante para outros. O irmão citou, olha, estéreis. Eu pensei no fruto. Uma planta que não dá fruto. Mas no fruto também tem a semente, que vai gerar outras plantas. Temos o privilégio de pregar o evangelho, poder gerar vida nas outras pessoas através da palavra de Deus. É bem aplicado o que o irmão falou. Estéreis. A salvação tá bom. E os outros? Eles que se resolvem com Deus. Mas Deus quer que os homens preguem o evangelho. Pessoas que já foram alcançadas por esse amor. Homens, Deus chama homens a pregar o evangelho, não anjos. Cornélio falou com o anjo e o anjo manda chamar Pedro. Homens pregam o evangelho. Homens falhos, mas homens que foram alcançados por esse amor. É interessante esse versículo 8. O Evandro estava comentando, eu estava pensando. Se em vós houver e aumentar. Houver essas coisas e aumentar. Eu pensei, houver essas coisas. É aquele que a salvação tá bom. Conseguiu uma denominação para prestar um culto, tá bom. Se está obedecendo a Deus, se está fazendo conforme o Senhor pediu, não importa. O líder lá que vai responder isso. Não, nós somos responsáveis. Houver essas coisas que ele fala no versículo 6 e 7 e aumentar. É um crescimento. É um crescimento, senão nós vamos ficar estéreis e sem crescimento. Em conhecimento, e crescer em graça, em amor e conhecimento do Senhor. Seria adubar a planta para dar mais fruto. Adubar a planta. Né? Tratar essa planta aqui, pensando nós como uma planta, uma árvore, tratar essa planta. Tratar, aumentar essas coisas. Está conectado ainda em diligência nisso. Né? Devemos julgar a carne. Julgando a carne para o Espírito ter espaço para fazer nós dar esses frutos. O Espírito trabalhar em nós para darmos esse fruto, né, para o Senhor. Frutos que vão render glórias ao Senhor. Vão gerar frutos para a eternidade. Imagina quando nós encontramos os irmãos lá. Irmão, lembra aquele dia que tu me deu o folheto? Aquele dia que eu criei. Que alegria vai ser isso? Que alegria. Se é uma alegria para nós, né, quanto mais para o Senhor. O Senhor, a festa no céu, a cada alma que se arrepende, a cada um que crê, a festa no céu.
Interessante também a carta de João. Eu não vou ler, foi só um pensamento que veio aqui. Quando a carta de João também fala de concupiscência, mas não é referente ao mundo físico, né? Mas comportamental. Mas ele usa 3 expressões que são interessantes, que é filhinhos, jovens e pais. Então nos chama a atenção que quando somos chamados ao cristianismo, por assim dizer, né? Sermos cristãos, não somos chamados para ficar na condição em que fomos chamados. Fomos chamados para que houvesse crescimento. Fale, que fareis quando vos reunirmos, né? Cada um tem salmo, tem doutrina, né? Seja tudo para edificação. Então, edificar, né? Edificar significa construir, né? Edificação, levantar uma edificação, um edifício. O Senhor, sabemos que o Senhor tem construído a sua igreja, né? Com tijolos vivos. O irmão também usa esse termo, né? Para descrever cada cristão. Então não somos chamados para ficar na mesma condição que chegamos. Se nós somos tijolo, amanhã nós temos que ser parede, né? Fazer parte da parede, né? Nós vamos continuar sendo tijolo, mas numa nova condição. Já temos uma serventia. Então agora somos parede. Então a gente vai crescendo espiritualmente. A gente falou, né? Falei pela manhã que não é uma caixinha que tu abre e goza de tudo ao mesmo tempo. Tá tudo ali, come tudo. Não. Ele te dá a caixinha e vem te enchendo a caixinha. Né? Ele diz, olha, eu tenho tudo para a caixinha, mas eu vou acrescentando à medida em que tu vai crescendo nas minhas coisas, me conhecendo, né? Como uma criança, a gente não chega, ela entra numa escola, ela vai aprender primeiro a letrinha A, depois o B, aí aprende um númerozinho aqui, aí faz um risquinho ali, até que ela está escrevendo o nome, daqui a pouco ela desenha uma bolinha já melhorzinha, aí faz uma casinha. São fases que no aprendizado natural, né, das coisas do curso deste mundo não nos espelhando, mas com o Senhor também assim, chegamos criancinhas, aprendendo a juntar, a ligar o nome do Senhor em relação a nós, ligar o que é a obra dele. São coisas que a gente vai aprendendo no início. Muitos cristãos, eu falo até por mim, que se diziam cristãos ainda e não tinham conhecimento ainda do que era a obra de Cristo, mas já se identificavam com essa obra. Mas ainda não sabiam o peso que teve aquela morte de cruz, não tinham o discernimento do porque o sangue e água verteu do Senhor, né? Porque o madeiro são coisas que são pequenas, assim, muitas vezes, mas a cruz tem significado, são coisas que a gente vai no caminhar cristão aprendendo, e isso cada vez nos eleva mais os olhos ao Senhor. Então nós temos uma responsabilidade aqui, moralmente, com essa identificação. Não é para ficarmos em inércia. Agora eu sou cristão, quando vamos falar, eu sou cristão, estou salvo, para mim basta. Nós sabemos que o Senhor não nos obriga a nada. Não nos obriga a pregar o Evangelho. É obrigado, tem que sair, fazer a obra, assim, assim. Ele já não nos deu mais essa ordem. Ele nos dá o privilégio de falar da obra dele. Ele não nos obriga a nos reunir, ele nos orienta. Melhor é que estejam em comunhão. Ele nos dá o privilégio de nos reunirmos ao nome do Senhor. Ele não nos obriga a partir o pão e lembrar dele. Ele fala assim, ele pede que seja lembrado, para que anuncieis, fazei como também recebi do Senhor. Então, são pedidos, o Senhor nos concede privilégios, não é um fardo lembrar do Senhor, ter que reunir, não é um fardo, é um privilégio. Muitas vezes a gente pensa que está abrindo mão de alguma coisa, abrindo mão, mas eu tinha um compromisso, eu tinha isso, eu tinha aquilo para fazer, agora todo domingo, né? Pois é, de manhã eu tenho que acordar cedo. Longe de casa, né? Longe da minha cidade, mas é um privilégio a gente gozar dessa alegria de saber que é salvo. Só saber que é apenas só, né? Se é que a gente pode usar essa palavra só saber que é salvo, já é uma alegria imensa. Mas é muito medíocre a gente ficar somente com essa porção. É ter o alfabeto inteiro e querer gozar só da letra A.
A gente pode escrever tudo, né? O Senhor nos deu ferramentas, nos deu sabedoria. Então, Ele nos deu a imensidão desse mundo. Nós estamos num mundo finito e não nos cansamos de olhar. Pega um documentário das coisas naturais que Ele criou, a criação, né? Toda a obra dele para nós. Nos é lícito contemplar o que Ele fez. Louvamos a Ele quando contemplamos a criação, né? Os animais, as pedras preciosas, tudo. Nos é lícito viajar, conhecer os mundos, a natureza que Ele criou, é lícito. Mas pensar que só isso já nos basta, pedir a Deus, eu queria conhecer o mundo inteiro antes de partir daqui, é muito pequeno, por mais que seja enorme. Hoje eu não tenho mais, dentro de colégio eu me lembrava, né, quando tinha a circunferência do mundo, mas deve ser muitos quilômetros de circunferência. Nessa imensidão toda, não se compara com o que Ele tem para nós. Ele fala que o coração do homem, não subiu o coração do homem as coisas que Ele nos guardou para nós. Não, a gente não consegue, a gente consegue imaginar a ponta do iceberg, talvez. Se a gente juntar todo o nosso conhecimento e toda a nossa... o que o Senhor vai nos prover até aqui, a gente vai conseguir imaginar a ponta do iceberg. Só a pontinha do que a gente vai gozar realmente na eternidade. Então é muito precioso. É muito precioso é muito preciosa as escrituras que Ele nos deixou. É muito precioso o nosso testemunho para Ele. É muito preciosa essa obra, né? Esse lapso temporal... O Senhor nos deixou o tempo, porque se Ele não nos deixasse o tempo, nós não poderíamos imaginar o que Ele passou, o que seria o hoje, o que seria o ontem, o que será o amanhã. Ele nos deixou o tempo para que entendêssemos. Se Ele falar assim, cedo vem, como falamos pela manhã, nós não saberíamos, mas cedo é quando, né? Nós não teríamos noção. Então é um alerta, é uma mensagem de alerta para nós. E pensar no tempo é só para cá, porque depois a gente não vai ter, nós não teremos mais limitação de tempo. Já parou para pensar que a gente vai estar na eternidade, não vai ter mais tempo? A gente não tem noção do que é isso. Então essas coisas mais excelentes, quando falamos disso, são coisas que nem os nossos pensamentos conseguem alcançar. O Senhor tem guardado ainda coisas para nós. Já temos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, e já temos gozado de muitas alegrias aqui, temos experimentado isso, a pontinha do iceberg a gente já tem experimentado estar lá, mas pensar que tem muito mais coisas, né? É muito precioso, é muito profundo. Então usemos disso, né? Usemos desse poder, falamos de poder, né? Para justamente que o Senhor seja contemplado nessa obra. Somos pequenos, não temos em nós glória alguma, totalmente dependente do Senhor para essa obra, totalmente dependente dele para o nosso cuidado, para a nossa diligência, para o nosso amor. É pensar alto, pensar grande. A gente deve pensar grande, não com os olhos que as má doutrinas falam, é pensar grande, ter riqueza, ter bens. Não, pensar grande é pensar no Senhor, pensar na obra dele, pensar na magnitude, pensar que aquele que tu acha que não tem mais esperança, é para ele que o Senhor veio. É por aquele que o Senhor morreu. É difícil o peso que o Senhor pagou. Pensar que o Senhor morreu por mim, pelo meu esposo, a gente está muito bem, com certeza morreu por ele, né? Tá crendo na minha esposa. Mas pelo vizinho do lado que brigou contigo, é difícil saber que o Senhor morreu por ele. É difícil saber que ele morreu por aquele que está jogado, está moribundo. Aquele que estava à porta do templo. O Senhor estava tratando com os judeus, estava ali há tempos parado ali. O Senhor entrava no templo toda hora, o irmão estava comentando agora no intervalo para o almoço. 40 anos. Um tempo perfeito de sofrimento. 40 anos. E o Senhor passou por ele várias vezes, porque o Senhor ia no templo, ele estava jazindo à porta do templo, faziam 40 anos. E o Senhor não havia o curado, porque ele ainda ia tratar em misericórdia com os judeus.
O irmão estava comentando. Então, por ele o Senhor executou a obra. Por aqueles que levaram ele à cruz. Por todos. A magnitude é tão grande que ele morreu por aqueles que já haviam partido daqui, por aqueles que, os heróis da fé, né, que falam, né, pelos da antiguidade, nossos irmãos antepassados, que foram salvos pela fé, por aqueles que estavam ali diante da cruz, vendo a cena, entendendo porque eles tinham as escrituras, eles sabiam que ele era o Messias. Eles sabiam. Negligenciaram a grandiosidade do Filho de Deus. E morreu por nós que não estávamos lá. Por todos aqueles que ainda não haviam nascido. A magnitude dessa obra. Andarmos nesta senda com esse olhar, sabendo que essa obra é consumada, mortos para os nossos pecados já, vivos para Deus, é muito precioso. É muito precioso. Pensemos nisso. Ele exorta aqui, pelo que não deixarei de exortar sempre acerca dessas coisas, ainda que bem saibais que estejais confirmados na presente verdade, ainda que saibais que está salvo. Sempre te exortar nisso. Sempre lembrar. É o que o irmão se iniciou falando. Eu sei que sou salvo. Mas é sempre exercitar-se nessa salvação. Não porque eu tenho que melhorar minha salvação. Não é isso. Mas exercitar, saber a origem. O irmão usa outra expressão também. Volta onde o machado caiu. Voltar na origem, olhar para a cruz. Ele segue falando. E tenho por justo que enquanto estiver neste tabernáculo, neste corpo mortal, despertai-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Depois da minha morte, como vai ser lembrado? Ele está falando, vou ser lembrado depois da minha morte. Pô, ele falava para mim, é verdade isso, né? Nos exercitou enquanto esteve aqui. O que nós fazemos hoje, quando não estivermos mais aqui, enquanto o Senhor não voltar, as nossas atitudes, o nosso caminhar, o nosso testemunho, vai servir de exemplo o dia que nós faltarmos para aqueles que ficarão aqui. O dia que deixarmos essa habitação antes do Senhor voltar, pessoas lembrarão de nós. Poxa, mas quantas vezes a gente não vai num velório? Pô, mas era uma pessoa boa, né? Fulano fazia tal coisa. A pessoa deixa um exemplo. E o que nós estamos deixando? Se nós faltarmos hoje? Se nós irmos para o Senhor hoje? Qual será a lembrança que terão de nós? Era salvo? Era um cristão que estava andando de conformidade com a vontade de Deus? Servia como testemunho ou não? Fica para o nosso interior tratarmos com o Senhor essas coisas. Então ele fala, e é claro que aqui ele tinha uma outra característica especial, Paulo falando, porque eles tinham vivido com o Senhor, né? Aí ele vai citar, porque não fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai a honra e a glória. Honra e glória. Quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem tenho comprazido. Eles experimentaram isso. E hoje, nós não vivemos aquele tempo, não vivemos isso que eles viveram especialmente. Mas nós somos participantes dessa mesma obra. Somos participantes dessa mesma visão. Ele nos escreve com a clareza de que como se nós mesmos estivéssemos vendo o Senhor falando. Irmão, o primeiro tema que lemos foi a parte de Jesus menino. A magnitude daquela cena, batalhões de anjos desceram ali. A gente não tem noção, mas agora aqui, milhares de anjos estão aqui nos assistindo e aprendendo conosco, aprendendo com o nosso aprendizado, né? No que a gente aprende do Senhor, eles estão aprendendo com a misericórdia que o Senhor executa em nós. Esse privilégio de nos reunirmos hoje aqui, os anjos estão aprendendo com esse privilégio. Porque nós não somos merecedores. Não somos merecedores de estarmos aqui gozando dessa alegria, de compartilharmos os alimentos, de sentarmos juntos, de lembrar. Nada. Nada. Nós éramos merecedores daquela cruz. Daquelas 3 horas de trevas. Era para nós estar lá. Se o Senhor fosse executar o juízo, tinha que ser em nós.
Se Deus fosse executar o juízo, tinha que ser em nós. Nós éramos merecedores de juízo. Mas Cristo se fez maldito. Comprou a nossa condição. Se condoiu da nossa condição. Isso é muito precioso. Somos participantes da mesma obra. E ela vai permanecer. A palavra diz que não passará um tio sem que a sua palavra se cumpra. Ela vai permanecer. Vai ecoar na eternidade. Nós levaremos na nossa consciência. Estaremos lá em estado consciente. Na passagem do rico e o Lázaro, nós estaremos no estado consciente. Ele fala das faculdades que estaremos na eternidade. Saberemos o que nós fizemos. E para justamente agora, Senhor, o nosso reconhecimento de inimigos de Deus e remidos hoje é justamente para a glória de Cristo. Justamente para que na eternidade a gente olhe para aqueles... Por que louvaremos Ele pela eternidade? Louvaremos porque a gente vai saber eternamente que fomos comprados pelo sangue dele. Eternamente nós saberemos, nós olharemos para Cristo na eternidade e saberemos assim, um dia eu fui contra Ele. Eu segui a minha vontade, o curso do mundo, e Ele me tirou de lá. Ele me resgatou, me deu nova vida, e é por isso que eu estou aqui eternamente. Não estaremos no lago de fogo. Estaremos ao lado do Senhor, aos pés dele, cantando para Ele. Então é muito precioso. Pedro menciona versículo 19, e temos muito firme a palavra profética, seria a melhor tradução, a qual bem fazeis em estar atentos como a luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. E está citando aqui as profecias. 20. Sabendo que primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A profecia, ele está fazendo um contraponto com as fábulas artificialmente compostas do versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Eles viram a palavra profética, os profetas falaram do que o Messias viria, os profetas anunciaram isso. O apóstolo Pedro está colocando as provas e está nos mostrando as provas das coisas. Ele, como testemunha ocular a visão da transfiguração, os profetas. E pensando nos profetas, nós temos o livro de Apocalipse, versículo 1 em diante. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência semelhante a pedra de jaspe e de sardônica, e arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, que tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Nós estamos agora num livro que ele é profético, profecias. O capítulo 4 encerra com a igreja de Laodiceia. O Senhor vomitando, a ponto de vomitar o testemunho cristão de sua boca. E depois disso, uma porta aberta no céu. Nos sugere o arrebatamento. A descrição desse que está citado do trono, o irmão estava citando as belezas do mundo criado. Pedra, jaspe, sardônica, arco celeste. O arco fala do arco-íris, e foi o pacto que Deus fez com Noé. Nunca mais Deus julgaria o mundo por água. Um arco. Então é um trono de paz. Não é um trono de julgamento.
e uma visão que não tinha como explicar. Pedro usa as coisas mais bonitas que tinha aqui na terra, pedras de jaspe, o arco-íris, esmeralda, coisas que Pedro conhecia que poderia aproximar do que ele viu, porque não teria como descrever em palavras. E ao redor do trono, versículo 4, havia 24 tronos. Eu escutei um áudio do irmão, 12 tronos representam os judeus e 12 tronos os gentios. Aqui é os salvos, sentados. Assentados, tranquilos. Aqui o arrebatamento já aconteceu, ressuscitados. Essa é uma visão profética que devemos bem atentar. Isso aqui é o que vai acontecer. Os salvos vão estar sentados. E vestes brancas. E tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Depois, esses anciões eles vão depositar essas coroas aos pés do Senhor. Mas existe outro trono. O trono branco. E as pessoas que estão lá, eles estão em pé, aguardando a sua sentença para juízo. Muito solene isso. E essa palavra profética que Apocalipse fala, né, após o arrebatamento, nós sabemos, Paulo traz luz sobre isso. Aqueles que ouviram a verdade e rejeitaram agora, foram expostos ao Evangelho da Graça e não quiseram, esses vão ser endurecidos por não receberem o amor da verdade. É muito solene isso. É solene para nós pensar que há pessoas aí no mundo que ainda não conhecem Deus. Que estão hoje, se o Senhor voltar e encerrar a porta da graça, eles vão entrar na tribulação juntamente com os judeus. A tentativa dos judeus vai voltar e vai tribulação tal como nunca houve antes. É outra coisa que nós não temos ideia. A gente vê as disciplinas do povo de Israel, guerras lá e eles serem levados para outros lugares. Os próprios cristãos perseguidos no início, mas fala que vai ser como nunca houve antes. Então o Apocalipse deveria nos alertar e nos encorajar nesse sentido. Uns vão estar sentados, calmos, tranquilos, junto com o Senhor. Mas os outros que vão estar perante o trono branco, o Senhor não está mais como Salvador. Eles não vão conhecer Jesus como Salvador. E uma coisa solene que o irmão fala no áudio, que a última coisa que eles vão ver é o rosto do Senhor. É a última visão que eles vão ter. Porque o juízo que o irmão citou, as 3 horas de trevas, foi condensado no Senhor. Quem for jogado no lago de fogo vai ser trevas eternas. O fogo que nunca se apaga. Onde o bicho não morre. É a eternidade também. Mas em trevas, sem Deus. É o mesmo abandono que o Senhor sofreu na cruz, é esse juízo. Só que é um abandono eterno. O Senhor condensou em 3 horas de trevas. E isso amplificou o juízo em cima do Senhor. Em nosso lugar, o Senhor não é em nosso lugar, que o irmão estava frisando isso. Mas esse amor que nos alcançou, que não merecíamos, é o que deve nos constranger a falar do Senhor. A tempo e fora de tempo. Porque o Senhor pode voltar a qualquer momento e a porta da graça vai fechar. E os juízos que estão escritos no Apocalipse vão começar. Solene isso. Então, Pedro estava citando a profecia que ele conhecia, que falava da vinda do Messias. Nós vemos em Apocalipse o futuro. Os salvos onde estarão e como vai ser o julgamento daqueles que não alcançarão a salvação.